História, educação, professores, reviver. 90 anos Simprominas. Reviver essa história é celebrar a educação. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao podcast do Sindicato dos Professores, que tem o objetivo de celebrar os 90 anos dessa entidade. Fundado em 1933, o Simprominas, graças à força e à mobilização da categoria, é hoje um dos mais fortes e atuantes sindicatos em todo o nosso país. Defende os direitos de cerca de 80 mil professores de diversos níveis de ensino no setor privado em todo o estado de Minas Gerais e se destaca por assegurar inúmeras conquistas. E para comemorar essa importante data, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com ex-presidentes dos sindicatos e que ainda estão na nossa diretoria. Isso é inédito no movimento sindical brasileiro, penso eu. E hoje nós estamos aqui com os diretores Carlos Magno, que foi presidente do Simprominas entre 1986 e 1989, e Newton de Souza, que esteve à frente do sindicato em duas gestões, entre 1989 e 1995. Sejam bem-vindos, Carlos, sejam bem-vindos. Bom dia. Carlos e Newton. É um prazer recebê-los aqui. Vamos começar, e para começar eu gostaria que o nosso bate-papo se iniciasse com uma breve reflexão. Qual a importância de um sindicato de trabalhadores na sociedade? Quem quer começar? Carlos, Newton? Vou começar. Tá bem. Eu acho que é o seguinte, na constituição da sociedade capitalista, os sindicatos ocuparam um papel muito importante, porque, na verdade, os trabalhadores foram chegando à conclusão que não era relevante ou tão importante a luta individual pela melhoria das suas condições de trabalho. Eles foram chegando à conclusão para que eles pudessem defender os seus direitos, os seus interesses, que pudessem se congregar. E assim foi surgindo paulatinamente organizações que conseguia agregar esses interesses que se tornaram e foram se tornando cada vez mais interesses comuns. E é uma forma de organização social que é a primeira grande aproximação dos trabalhadores exercitam do ponto de vista de melhoria das suas condições de trabalho. No mundo inteiro, essa forma de organização foi a que se consolidou com suas particularidades em países e regiões, mas que é a forma que prevaleceu, não é? Como o caso nosso, por exemplo, de professores, que a sua constituição em sindicato, neste ano a que Valéria se referiu, significou uma mudança qualitativa no processo de inserção dos professores, porque na época que nós nos constituímos como sindicato, existiam praticamente, me parece, umas 6 escolas particulares, né, Nilton, aqui em Belo Horizonte? Em torno disso. Não é? Em torno de 6. Sim. E para você, Newton, qual que é a importância de termos aí um sindicato de trabalhadores, né, na sociedade? Olha, os sindicatos, eles são os sucessores dos agrupamentos de ajuda mútua, né, de mútuo socorro, que era uma necessidade de sobrevivência. Com o processo de industrialização, esse movimento cresceu, se estruturou, né? No Brasil não é tão antigo, né? São 100 e poucos anos, mas tem um papel muito importante. Foi possível um avanço, a projeção de lideranças, e mesmo categorias que não são aquelas de ponta, né, da economia e tudo, elas se desenvolveram.
O Sindicato dos Professores, que é uma categoria, uma profissão diferenciada, ele teve a sua luta, teve a sua participação e cresceu bastante a partir da Constituição de 88, que passou a incorporar também o setor público. Isso foi um grande passo, né? E até hoje tem as entidades fortes, representativas. Agora, a gente também tem que ter clareza que esse processo ele sofre modificações. Nós estamos vivendo um momento em que o movimento sindical passa a sofrer um processo de desestruturação a partir desses últimos governos que promoveram mudanças, inclusive tentando inviabilizar essas entidades. É um momento em que nós temos que retomar nossa luta com uma outra qualidade, com outras perspectivas, mas continua tendo a grande importância. Quando a gente diz, quando a gente ouve, né, vocês dizerem assim, qual é a avaliação de vocês sobre a importância dos sindicatos, de trabalhadores, eu fico, e o Newton termina dizendo sobre essa questão do enfrentamento aos sindicatos nesse momento, nos 2 últimos governos, né, a partir de 2016, está na ordem do dia, né, Carlos, né, Nilton, a organização dos trabalhadores e essa questão do enfrentamento e da ajuda mútua, né, para esse enfrentamento. E por isso eu me sinto muito lisonjeada de ter sido escolhida, né, e de ter sido eleita e de estar à frente do sindicato nesse momento dos 90 anos, com esses 2 que são, para mim, mestres, né, a cada dia e suporte que vem da luta há bem mais tempo que eu. Não é que eles sejam mais velhos, né, gente? É que eu entrei mais tarde. Mas jovens há mais tempo, é isso. Agora, eu penso que a gente podia fazer um rápido resgate, falando de história, da fundação do Simpro. Do Simpro Minas. O Simpro MG. Né? A gente chama de Simpro Minas, mas na verdade é Simpro MG, Sindicato dos Professores de Minas Gerais. O sindicato foi criado em 1933 e o Carlos começou a dizer qual foi a importância para os professores naquela época, né? Já que nós tínhamos um número menor, vamos dizer, de escolas privadas. Por que surgiu essa necessidade? E é isso, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi isso, e transitassem um pouco desde a fundação até o momento em que vocês presidiram e até um pouco o início dos anos 80, durante o período que vocês estiveram na presidência, um resgate histórico mesmo. Bem, eu tendo a achar o seguinte: a data em que o ano em que o nosso sindicato foi fundado, não foi gratuito, que foi mais ou menos nesse período, porque em 1930 nós tivemos uma grande mudança na sociedade brasileira, não é? Que foi um evento extremamente importante, que foi a chamada Revolução de 30, não é? Onde praticamente começou a se constituir um processo de industrialização no Brasil, e todo o processo de industrialização que depois foi desaguar nos governos de Getúlio Vargas, que assumiu em 30, não é? Teve a Constituição de 34, nós tivemos retrocessos democráticos nesses períodos, mas em contrapartida há que se levar em consideração que a constituição de uma indústria. Por exemplo, Getúlio Vargas estava aqui em 1931, numa viagem em Belo Horizonte,
e fez um discurso dizendo o seguinte, que é preciso desenvolver o processo, a construção de ferrovias no Brasil e a utilização do álcool como combustível. Vocês imaginam que numa época muito remota, 1931, que foi feito esse discurso, mas isso já apontava que o Brasil estava vivendo uma outra época. E para poder dar conta do processo de crescimento da indústria, Valéria, é preciso que você tenha força de trabalho mais qualificada. Então a educação, que foi sempre muito desprestigiada na história do Brasil, passou a ter um papel mais importante. Então nosso sindicato, formado como sindicato de Belo Horizonte, não era um sindicato estadual, por isso só mais tarde que ele se transformou no sindicato estadual, que ele foi, naquele momento, um sindicato de professores do ensino secundário. Por isso que o sindicato tem um sindicato de professores em Juiz de Fora, porque no nosso era um sindicato de Belo Horizonte e Juiz de Fora então pôde criar o seu sindicato naquela época. Bem, eu acho que várias transformações ocorreram nesse período, transformações importantes, exigindo um perfil de profissional muito diferente. O próprio professor, nos anos 30, nos anos 40, dos anos 50, são professores com perfis diferentes. E hoje, muito mais. Então, para poder ser, vamos dizer assim, mais resumido, como que nós chegamos a ter a nossa atividade sindical? Não era fácil, vou dizer para você que não era fácil. Cada época tem as suas dificuldades, os seus percalços, como nós estamos vivendo hoje. Mas quando nós constituímos nos anos 70, para ser mais exato, nos anos 78, 79, um movimento de oposição para a retomada do sindicato, dos nós professores. Vamos falar disso, hein? Eu quero que você me conta disso. Então nós temos que entrar um pouco nessa questão, como que era o processo. Vocês imaginam, para se sindicalizar, eu tinha que preencher uma ficha no sindicato, tinha que ter uma pessoa que já era sindicalizada para fazer a apresentação do meu pedido de sindicalização, e esse pedido ficava transitando dentro da diretoria do sindicato até os anos 80, para decidir se eu podia ser sindicalizado ou não. Eu, por exemplo, comecei a ser professor em 1973, só fui conseguir me sindicalizar em 77, porque primeiro não tinha tempo de ir ao sindicato. E depois, quando eu preenchi a ficha, eu tinha que procurar quem pudesse abonar a minha ficha. Depois ela ficou transitando dentro da diretoria uma boa temporada. E aí? Como é que você faz? Mas então escolhia aqueles trabalhadores e trabalhadoras que tinham perfil para estar dentro do sindicato? É porque era de certa forma, isso participava como se fosse um filtro. Não era explícito. Sei. Mas a gente sentia isso quando a gente ia ser recepcionado no balcão do sindicato. Vou chamar que era um balcão, na verdade. Então, eu não sei, pela demora que tinha, nós avaliávamos pelo menos o grupo básico que constituiu depois numa oposição à diretoria do sindicato, e faço questão de enfatizar essa questão, porque às vezes a gente fala em oposição sindical. Uhum. Nós fomos e devemos continuar a ser, às vezes, oposição a diretorias que não assumem a luta. Mas o sindicato é o seu estatuto, é a sua estrutura física e assim por diante. Então é o seguinte, eu acho que mudou, para poder ficar antes da gente entrar no como que foi o período do nosso mandato, não é? Como é que foi, com alguns detalhes aí. Eu acho que houve uma mudança do perfil, porque a particularidade histórica do Brasil, aí eu termino essa etapa, é para dizer o seguinte: é um dos raros países do mundo em que a educação se constituiu com basicamente educação privada, diferentemente dos outros países, que o processo da educação privada passou a surgir posteriormente à instalação da rede pública de ensino. Aqui, desde o início, nós tivemos, desde a Liga Educacional, que foi constituída nos anos 30,
a defesa intransigente da existência da escola privada, da escola particular. Não é? E hoje nós vivemos uma outra temporada, mas isso é um motivo para outra discussão. Vamos passar para frente. Você quer complementar a importância de 1933, Newton? Sim, olha, o sindicato ele foi criado, tem uma cópia, né, de uma ata do dia 12 de fevereiro de 1933. Foram cerca de 32 professores que, na época, tinham 7 escolas privadas em Belo Horizonte. E esse sindicato, ele ficou, ao longo do tempo, vários períodos inativos. Ele só começou, por exemplo, a negociar com o patrão a partir de 1947, quando ele obteve a carta sindical e quando foi criado o SINEP, o Sindicato dos Donos de Escola. Até então, ele discutia com o governo, Ministério da Educação e do Trabalho, que fixava valor de mensalidade e valor de salário de professor. Não era uma luta direta contra o patrão. E em 1937, antes de conseguir a carta sindical, o sindicato ficou praticamente 2 anos inativo. A história, né, o folclore, diz que o sindicato ficou 2 anos debaixo da cama do presidente. Tinha 2 livros, um de ata e um de assinatura, envolto em jornal debaixo da cama. Então, teve vários períodos. O sindicato teve 5 nomes diferentes nessa trajetória, vários endereços, até que ele se fixou em uma sala na Rua Carijós, depois na Rua Tupinambás e, finalmente, onde ele reside agora, na Rua Jaime Gomes, 198 e 177. Interessante isso que o Newton traz, porque quem hoje, né, vai à sede estadual do Simpro, que fica em Belo Horizonte, porque nós temos regionais pelo estado afora, não conhece, né, essa história e acha que tudo começou ali, né, e não começamos ali. E aí eu acabei te cortando, Newton. No início da década de 80, então, o sindicato passa, segundo a gente vê, né, e conhece a história, passa por uma mudança com a ideia de um sindicalismo classista, não é isso? E eu gostaria que vocês nos dissessem brevemente, e aí, Newton, você podia começar, porque eu te interrompi, brevemente o contexto histórico dessa mudança. O que significa o que o Carlos falou nessa questão da retomada? Quais foram as características dessa retomada? Aí você começa... Pois não. O que aconteceu? Depois do golpe militar de 64, foram fechados sindicatos, foram presos, deportados vários dirigentes de sindicatos. E era um controle muito grande, que já vinha de antes, porque o Ministério do Trabalho controlava os sindicatos, até dirigia até a Assembleia às vezes. Mas a partir de 79, e esse é o marco histórico, o setor público começou a se movimentar. Então, houve uma greve, que é a maior da história na área de educação aqui em Minas, essa greve de 79, que começou conjunta, setor privado e também público. E ela prosperou mais no setor público, mas lançou a semente da mudança no Simpro. Então, a partir de 1979,
esse grupo que já se organizava como oposição exigiu que se fizesse uma assembleia para discutir a greve no setor privado. A diretoria não aceitou, alegando que tinha um acordo em vigência, que não tinha motivo para fazer assembleia. Aí foi utilizado um instrumento estatutário que foi pegar a assinatura dos associados para convocar essa assembleia. Ao conseguir as assinaturas e levá-las até o sindicato, a diretoria renunciou e pediu uma intervenção no sindicato, que, aliás, eu esqueci de falar, que já teve várias intervenções do poder público. Essa foi a última, 79. E o interventor tinha 6 meses para convocar eleições. E acabou que só houve uma chapa deste grupo que se movimentava até então. A partir daí, tomou-se um outro rumo para o sindicato, que é o que a gente chama dessa visão classista, né, da luta. Se constituiu uma diretoria e até hoje teve divisões, mas até hoje é o segmento que dá o rumo para o sindicato, o rumo político, né? E diria até ideológico, com essa visão de luta de classe, sindicato para lutar. Não é só corporativo, né, Nilton? Exatamente. Não é só dos professores, né? Naquela época, o sindicato tinha 2.000 e poucos associados. Houve uma meta inicial de chegar a 5.000 e hoje já temos na ativa mais de 40.000 associados, que é um certo fenômeno, porque no setor privado o índice de sindicalização é muito baixo e o nosso supera 60%. Ô Carlos, ainda nessa questão da retomada, se você foi o presidente entre 86 e 89, você foi o primeiro presidente da retomada? Não. Não. Fala um pouquinho para nós dessa retomada. Eu gostaria de falar antes da retomada pouco, mas que está nesse processo, é o seguinte. Uma diretoria tem a sua carta-programa que define quais são os elementos fundamentais que aquela diretoria se propõe a defender, mas há que se levar em consideração o seguinte: ainda que nós tenhamos assumido o sindicato com a perspectiva de luta de classe, de luta classista, é preciso entender também que isso não dependia só das características da nossa diretoria. Nós vivemos naquele período, era um período de uma grande ebulição política no país. Uhum. Nós pegamos, vamos chamar assim, talvez uma expressão meio forte, o rabo do cometa, não é? Nós tivemos muitas lutas. Carlos tem algumas expressões fortes. Ele diz, por exemplo, que dizia, né, que enquanto o salário sobe pela escada, a inflação subia pelo elevador. Pelo elevador. Essa frase foi cunhada quando nós lançamos aqui em Belo Horizonte, numa réplica de São Paulo, nos anos 70, da campanha contra a caristia, não é? Que nós trouxemos um deputado de São Paulo para poder falar, fizemos um debate numa escola, que foi o pátio da escola ficou completamente lotado, e a forma do povo entender essa situação, do que é o problema do custo de vida, cunhou-se essa expressão: quanto o salário sobe pela escada, a inflação sobe pelo elevador. Isso pegou, não é? Mas qual foi, muito rapidamente, quando eu digo que nós pegamos o rabo do cometa, que eu quero dizer o seguinte: é preciso que hajam mudanças na sociedade, no quadro, na cena política ou na conjuntura política, para que uma diretoria que tem uma proposta, ela possa subir, ela possa se eleger, ela possa defender aquilo que está no papel. Qual foi? Mas rapidamente é o seguinte: nós vivemos uma crise no Brasil de 68 e 73 muito forte. Nós estamos num regime de ditadura,
Onde não se tinha liberdade, o Nilton está falando aí, o Ministério do Trabalho controlava o sindicato. Nós temos um livrão grosso de quase 1 palmo, que você tinha que colocar todos associados lá. Você não podia cancelar ninguém, a não ser com base no estatuto, que o cara atrasasse o pagamento durante um certo tempo, e o Ministério do Trabalho fiscalizava isso. Então nós assumimos a oposição à diretoria do sindicato se constituiu no bojo de um grande processo que estava vindo no país, a ditadura militar numa crise muito profunda. Em 74 nós elegemos uma bancada de deputados federais, vamos assim, extremamente expressiva, de pessoas combativas, não é? E foi greve do ABC, greve 68 em Contagem, em Osasco, não é? Então nós pegamos um pouco o rabo do cometa, que eu sempre avalio, do meu ponto de vista, de que a categoria de professores, ela nunca é vanguarda, mas ela sempre vai no bojo da luta política que está em curso. Bem, isso é sinteticamente isso. Chegamos a essa situação da constituição de um movimento que eu acho que tem um fato que é muito corriqueiro, que o Newton se referiu a ele, mas que é preciso ver como que as coisas funcionam na realidade. Nós éramos muito ousados e achamos que precisavam de deixar de fazer uma luta só de Belo Horizonte e assumir uma luta dos professores da rede privada em todo o estado. Nós convocamos uma assembleia para um auditório de um sindicato e começou a chegar ônibus. Nós falamos ônibus de Muriaé, ônibus de Patos de Minas. Eu falei, mas que é isso, professor da rede privada? Que na verdade nós estávamos chamando uma assembleia para professores da rede privada e apareceram professores da rede pública e poucos. Nós constituímos um movimento, então, que se reunia no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na Rua Carangola. E vocês imaginam, se organizar um movimento de oposição, as posições políticas são muito diferentes, eram diferentes. Uhum. Nós fazíamos reuniões até 1h da manhã, você imagina, para chegar à constituição de uma chapa para disputar o sindicato. Depois, quando ocorreu esse problema que eles entregaram o Ministério do Trabalho, o sindicato, que ficou na intervenção durante 6 meses, foram convocadas eleições. Conseguimos constituir uma chapa. Não era um processo fácil, porque nós tínhamos muitos professores que não eram sindicalizados e um elemento a mais. O interventor, quando nós constituímos a chapa dentro do período legal permitido, terminando 6 meses da intervenção, eu pessoalmente me envolvi nisso junto com outros companheiros, solicitamos a relação dos associados do sindicato naquele período para que nós pudéssemos fazer a campanha. Como é que você ia fazer uma campanha em todo o estado sem saber quem era associado ou não? Aí ele disse, eu não posso fornecer a lista, mas eu vou abrir mão e dizer para vocês sim, quantos votaram nas principais cidades. Eu me lembro que em Governador Valadares ele citou que eram 80 professores. Mas quais eram eles, professores? Nós não tínhamos a relação dele. Você tinha que ir para a cidade e ir numa escola e começar a perguntar quem era sindicalizado, indicar um outro colega, e foi assim que foi montado o problema da rede. Agora vocês pensam, né? Isso num momento em que o transporte era muito mais difícil, então as estradas eram muito mais difíceis. Então sair de Belo Horizonte, chegar até Governador Valadares e batendo de porta em porta das escolas, ainda bem não, naquele momento eram menos escolas, né? Mas eram menos escolas, mas ainda assim, Carlos, a dificuldade, porque hoje, e eu estou dizendo isso porque hoje a gente tem muita dificuldade, só não tem dificuldade ou tem menos dificuldade de acesso aos professores por causa do celular, né? Por causa do computador, do WhatsApp, de todos esses apps que estão por aí. Mas assim, como você disse num certo momento aqui, em cada momento nós temos dificuldades, né? E hoje nós estamos vivendo outras dificuldades. Que para mim em especial, né, que não vivi essa que vocês estão falando, essas que vocês estão falando, às vezes são as maiores dificuldades. E quando vocês retomam essa história, me parece que as nossas são com mais estrutura para enfrentamento.
E nesse tudo que você disse, que o Carlos disse, Newton, também, as greves que representaram também um momento muito singular na trajetória, não só a greve de professores, né, não só as greves de professores, mas as greves que aconteceram no país, elas representaram, e ainda representam, um momento muito singular de toda a categoria da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho das greves que você disse sobre antes da retomada, né, do sindicato, e é importante destacar isso que o Carlos chamou a atenção, não é uma retomada e nem uma oposição ao sindicato, mas é aquela diretoria do momento, né? Então a instituição sindicato, ela é importante ser preservada, e então, fiz esse recorte por causa da palavra retomada. E como que foram essas greves, tendo em vista que boa parte desse período a gente estava na ditadura militar, né? O Newton, por exemplo, ele assumiu a presidência em 89, né, que foi um ano muito marcante na história do país e do mundo. Esse contexto aí também histórico do cotidiano sindical, queria que vocês tratassem um pouco quais eram as principais reivindicações da categoria naquela época, para a gente tratar um pouco disso. Greves antes de retomada, a partir da retomada, e isso tudo no momento de ditadura, como é que eram as reivindicações com quem o Newton já disse que negociava, inicialmente não era com o patrão, mas com o governo, né? Então, um pouco sobre isso que eu queria que vocês tratassem. Newton. Bom, eu entrei para a diretoria em 1983, já se vão 40 anos. E quase a minha idade. Assumi a presidência em 89. Neste período, quer dizer, de 80 para cá, que é o marco que a gente faz, nós tivemos 2 gestões antes do Carlos Magno, depois a que eu assumi já. Lembrando que você era meu vice-presidente. Exatamente. Fez o sucessor. Quando eu entrei, eu tinha muita resistência. Eu fui do Conselho Fiscal, suplente, depois que eu fui vice na segunda gestão, e na terceira eu já assumi a presidência. Você tinha resistência em assumir os cargos? Eu dava muita aula e eu tinha um apego muito grande ao meu trabalho, achava que ia mudar o mundo pela educação. Depois eu aprendi que não é suficiente. Mas aí, em 86, ou aliás 89, é um paradoxo, porque do ponto de vista geral foi a queda do Muro de Berlim, foi para muitos a desilusão, né, de ver a antiga União Soviética se dissolver, a repercussão disso no Brasil e também nos partidos de esquerda, né? Ao mesmo tempo, a gente aqui estava amadurecendo a nossa condição de luta. A gente já tinha feito 2 greves na gestão que o Carlos era presidente e fizemos em seguida, a partir de 89, as maiores greves. Inclusive a de 89, que foram 36 dias. Pela primeira vez nós fomos para a rua, fizemos passeata, assembleia em praça pública e tudo isso. E daí para frente teve esse ciclo de greves e conquistas, porque a nossa principal luta era manter as conquistas antigas. Por quê?
Antes tinha um processo de negociação que tinha concessões para o trabalhador, para o professor, mas não era cumprido. Então a gente teve essa luta para fazer cumprir os direitos, as conquistas. E tivemos, ao mesmo tempo, agregamos outras conquistas. Então foi um período muito rico. E a nossa organização cresceu muito nesse período. Para se ter uma ideia, de 33 até 80, houve 2 greves. Uma delas em colaboração com os patrões. Era uma greve para obrigar o governo a autorizar o aumento das mensalidades, e o professor seria beneficiado com isso também, porque estava vinculado o salário à mensalidade. E depois de 80, principalmente no final da década de 80 e a década de 90, nós tivemos várias greves, várias lutas políticas importantes. Nós participamos, por exemplo, do movimento das diretas, já que era fundamental para o povo brasileiro. Tivemos em outras lutas, como, por exemplo, a tentativa de eleição do Lula desde 89. Nós o apoiamos por decisão de assembleia, coisa rara naquela época, e tivemos uma participação também no Fora Collor, que foi também importante, porque a juventude se lançou os movimentos dos caras pintados, né? Então, nós nos integramos à luta geral do povo brasileiro e combinada com a luta específica da nossa categoria. E aí, Carlos? Bem, eu acho que o Newton traçou assim, um panorama dos grandes acontecimentos, mas eu gostaria de resgatar alguns e até enfatizar da sua importância e até para demonstrar um pouco o prestígio que o sindicato conseguiu angariar nesse período que nós retomamos o sindicato a partir dos anos 80. Porque desde que nós assumimos, nós começamos a reconstruir toda a base, lançando campanha de sindicalização, não é? Abrindo contatos no interior, e nós chegamos a fazer uma greve de um dia, por 52% de reajuste, porque há que se lembrar que nessa época a inflação chegava a 200, 300, 1000%, não é? E fizemos uma paralisação de um dia em 85, em 86 fizemos também, me parece que 16 ou 17 dias, 87 também fizemos de 19 dias, e que desembocou, foi um crescente que desembocou nesta relatada por Newton, que foi a grande greve de 89, com o que nós reivindicamos e fizemos a greve nossa foi decretada ilegal. No julgamento do dissídio nós conseguimos ganhar em 89 o adicional por atividade extra-classe de 20%, que permanece até hoje. Foi uma grande vitória nossa. Mas nós tivemos essas lutas de 85, 86, 87, salta 88, que não houve movimento significativo no ano de 88, mas que desembocou em 89. Bem, neste período, nós fizemos caravanas a Brasília, na luta pela aposentadoria especial do professor, que foi um projeto de um deputado que foi sempre um deputado muito conservador, do PL, Álvaro Vale, que fez um projeto de emenda constitucional para aposentadoria especial de professor. Nós fizemos várias caravanas em Brasília, com grande participação, era disputado vaga nos ônibus para que nós pudéssemos fazer isso. Mas o ponto alto disso que o Newton colocou, que nós participamos da luta democrática no Brasil, para poder, assim, pontuar, a emenda Dante de Oliveira,
Em 83, nós lutamos em torno dela, que era estabelecimento de eleições diretas no Brasil. Foi praticamente um ano de lutas. Não passou no Congresso Nacional, não é? Não passou. Que depois que veio a eleição do Tancredo Neves em 85, não é? Como presidente da República. Então é o seguinte, nós entramos muito de sola, então, quando não passou a emenda pelas diretas e venceu a proposta, que foi uma polêmica no Brasil inteiro, de uma constituinte congressual, e não exclusiva que nós defendíamos, que nós queríamos, que nós achávamos que era mais justa. Então nós, na constituinte, o sindicato teve uma participação, foi os anais do Congresso, que é onde que esses documentos se encontram. O sindicato foi ouvido na subcomissão de Educação, Família e Esporte. Isso era uma subcomissão de uma grande comissão, que algumas pessoas aqui de Minas, deputados que faziam parte dessa comissão, do que eu me lembro aqui, o professor Otávio Elísio, não é? Era membro dessa comissão, e depois um tal de Chico Humberto, que me parece que era deputado federal para o Triângulo Mineiro. E nós fomos ouvidos na Assembleia Nacional Constituinte, e que foi o sindicato se sentiu muito prestigiado, porque quem nos entrevistou era o presidente da subcomissão de educação, que era o professor Florestan Fernandes, não é? Então nós tivemos essa participação, e nós apresentamos, em nome do sindicato, um documento com propostas, Constituição, Educação e Direitos do Professor, foi um documento que nós apresentamos. O membro do nosso Conselho Consultivo, que foi uma inovação, uma experiência inovadora, na qual o Newton teve uma participação muito especial, porque ele indicou vários nomes para a constituição desse conselho, professor Sinésio, que era professor na FAF-BH, Zé dos Prazeres, que eu gosto muito até de dizer o nome dele, Mário de Oliveira, Beatriz Alvarenga, não é? E outros professores. Magda Soares, ou seja, nós constituímos um conselho consultivo que nós brincávamos nos corredores dizendo que era o conselho de anciãos, que eram professores mais velhos, prestigiados em Belo Horizonte, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, eu acho que a nossa presença na Constituinte, nós tivemos esse documento do sindicato, um documento do membro do Conselho Consultivo, e nós respaldamos, na época, existia um Fórum Nacional de Educação, que tinha elaborado um documento também no mês de abril. Esse depoimento que nós fizemos lá na Assembleia Nacional Constituinte foi em 28 de abril de 1987. 1987. O processo. Eu acho que o Carlos agora, o Newton começa, o Carlos diz assim, da atuação do sindicato para além da luta corporativa, salarial, mas de inserção do sindicato na luta do povo brasileiro. Né? E o tanto que o sindicato foi importante nisso, e as diretorias, uma diretoria que entende que a luta pela emancipação da classe trabalhadora, pela sua participação como um todo, é extremamente importante. E vocês devem estar vendo pela minha cara, né? Que o tanto que eu estou gostando de estar aqui nessa conversa, o tanto que eu estou aprendendo. Mas já me deram um toquezinho assim que a gente precisa encerrar. E para encerrar esse nosso bate-papo, o Carlos disse aí do prestígio, né, que o sindicato conquistou durante esses 90 anos, e que já naquela retomada, por uma categoria, por uma diretoria que consciente da importância da organização dos trabalhadores naquele momento para a inserção das pautas da sociedade, eu quero encerrar, né, ouvindo de vocês qual é o principal desafio na atualidade para os docentes e para o movimento sindical, e qual é a importância da participação dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial dos professores e professoras, nesse cenário, nessa luta. Você quer começar ou quer? Primeiro os mais velhos.
Vou me calar. Não, isso é real. Isso é real. Né? Isso é real. Eu acho que é o seguinte, como eu defendi logo no início, diante da pergunta do papel do movimento sindical, do significado, esse tipo de coisa, eu acho que o movimento sindical continua cumprindo um papel importante, mas que ainda não está à altura das alterações que ocorreram nos processos de trabalho e de produção no Brasil e no mundo. Não, nós não estamos ainda, porque os sindicatos ainda mantêm alguns vícios, não é? Um deles que eu considero o seguinte, é um pouco estudo da situação das suas categorias. A gente não conhece muito a realidade das categorias ou da categoria na qual cada sindicato está inserido. Eu acho que esse é um dos elementos. Acho, por exemplo, que hoje nós estamos vivendo um processo de transição. Eu acho que a escola hoje não é a mesma da época que eu fui presidente do sindicato, nem do Newton. Os professores também não são os mesmos. As cabeças também se transformam. A realidade e as cabeças, os cérebros estão se transformando. Eu acho que é uma categoria que está passando por uma fase de transição, inclusive em relação à questão da faixa etária, não é? Essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo na educação, até me surpreende quando a gente vê a notícia que saiu esses dias, que na própria Suécia eles estão repensando essa questão da educação digital, não é? Porque eu estava dizendo para o Newton, ontem nós estávamos conversando, estava dizendo, uma pesquisa que foi feita por um órgão internacional, agora recente, que saiu o resultado, sobre crianças, o domínio da leitura das crianças na 4ª série do ensino fundamental, só 13% tiveram um desenvolvimento satisfatório na leitura. Na leitura. Ou seja, nós temos que repensar também o processo educacional. E a nossa atividade como professor. E outra, que o sindicato ele só tem condição de vencer hoje se ele fizer lutas conjuntas com outras categorias, porque não basta nós nos restringirmos aos problemas que cada um dos sindicatos enfrenta. Ou nós vamos fazer uma grande unidade nesse país, para a qual sempre lutamos, para uma unidade sindical, não é? Ter um sindicato com as suas diferenças internas, com as correntes políticas que têm opiniões diferentes, mas que estejam participando e digladiando dentro da mesma entidade. Eu acho que essa é a perspectiva, porque eu vou te dizer para vocês, e vou terminar. O patronato está forte no mundo inteiro. Basta olhar pelas notícias, as páginas dos jornais. Os trabalhadores estão tendo seus direitos ceifados a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Impressionante. E aí eu vou terminar mesmo. Um grande investidor num grande grupo educacional, um monopólio brasileiro na área da educação. O seu grande acionista é também financiador da guerra na Ucrânia. Vocês imaginam, não é? Produtor de cerveja, como tem criador de tudo. De gado, né? Ou seja, não basta ser só dono de escola, não é? Então, eu acho que esses são os desafios que nós vivemos, que vai ter uma geração aí, como eu já estou praticamente, não entreguei as chuteiras ainda, não é? Mas ainda tem ainda algum espaço para caminhada e vou ajudar na medida das minhas possibilidades. Acho que esses são os desafios. Levando em conta a árvore genealógica, o Carlos tem uma mãe de 100 anos, o Newton tem outra mãe de 100 anos. Já tem 101. Então nós vamos poder contar com eles durante um bom tempo ainda. Vamos lá, Newton. Vou ser breve. Quando eu fiz a brincadeira, primeiro os mais velhos, na verdade eu tenho um reconhecimento, né? Que eu entrei no movimento sindical em 83 e eu não conhecia nada. Eu não participei de movimento estudantil, eu me dediquei na adolescência a uma luta grande para sobreviver na cidade grande, né? Vim da roça.
E quando eu entrei para o sindicato, e até antes, quem eu aprendi mais com o Carlos Magno, que foi o meu professor nessa área, né? Eu, na verdade, sou professor de matemática. Minha atividade política era muito restrita. Mas vamos lá, essa situação de hoje, só completar algumas coisas. Primeiro, a maior empresa de ensino do mundo é brasileira. Hoje, essas instituições financeiras, elas investem na Bolsa de Valores. Para elas, o lucro da Bolsa é maior do que a mensalidade do aluno. E isto se agrava mais recentemente com essa questão do ensino à distância. Hoje, a escola prepara uma aula, põe um professor para gravar aquela aula e o resto são os chamados tutores. E essa aula vai para 1.200 alunos. Ninguém tem mais controle. Hoje, por exemplo, a gente chega numa escola de curso superior e não encontra nem professor nem aluno. Aqui ao lado, né, na rua em que nós estamos nesse momento, tem uma escola aqui, à distância. Ela opera com gente de outros estados para aluno do país inteiro. Essa, inclusive, é ligada a essa instituição que domina o mercado, né? Então, é um desafio muito grande. Como foi falado pelo Carlos, a organização do trabalho mudou muito e mudou também nessa área. Então, o desafio nosso é chegar até os professores, enfrentar a situação de professor que não tem essa atividade como a principal, ele está dando aula até esperar uma outra oportunidade de trabalho, e, ao mesmo tempo, nós temos que defender uma educação democrática, uma educação de qualidade neste país, o que hoje está secundarizado. Então, a nossa tarefa é imensa. O sindicato, nesses 90 anos, vai realizar uma eleição para a nova diretoria. As duas últimas gestões, nós estivemos juntos, nós todos aqui, com a Valéria na presidência, coisa que nós esperamos continuar, porque tem sido bem sucedido, mesmo com tanto desafio, tanta dificuldade, e nós precisamos desvendar este desafio de fazer sindicalismo e luta de classe e promover uma educação melhor nesse país, no momento em que estamos vivendo. Muito bem. Quero agradecer, né, mais uma vez, assim como comecei, agradecendo a presença dos dois e a oportunidade de estar com eles, né, durante esses anos de trabalho, não só à frente como presidenta, mas também, desde que entrei no sindicato, tenho aprendido muito com eles. E convido, então, todos os professores e trabalhadores como um todo a estarem conosco, a divulgar esse podcast e estar conversando com os nossos antecessores, que são jovens há mais tempo e que têm muita história e muita experiência para nos ensinar. Carlos, Newton, muito obrigada. E nós ficamos por aqui e voltamos no próximo podcast, né, com mais um bate-papo sobre a história do CIMG e da luta dos professores e professoras de Minas Gerais por respeito, valorização e condições adequadas de vida e de trabalho. Um grande abraço e até breve.